Um profeta renomado, uma jumenta que fala e um anjo invisível empunhando uma espada. O que de fato se passou no caminho entre Balaão e Moabe? O que você vai ouvir agora não é só uma história incomum. É um episódio real, surpreendente e cheio de simbolismo. Muita gente lê esse relato e não faz ideia do que Deus realmente estava tentando mostrar ali. Mas calma, presta atenção. Isso não é só mais um capítulo bíblico. Há camadas profundas aqui, envolvendo rebeldia, cegueira espiritual, revelações sobrenaturais e uma ironia divina que escancara o quanto subestimamos quem Deus escolhe para falar. Imagine um homem fora do povo de Deus, mas que tinha fama de mudar destinos com suas palavras. Esse era Balaão, um nome que causava arrepios. Onde ele falava, reis se calavam. Onde ele abençoava, reinos se curvavam. Mas as Escrituras vão revelando que esse profeta tão famoso era, na verdade, cego. Ele protagoniza uma das histórias mais enigmáticas e irônicas de toda a Bíblia. E tudo começa com um pedido inusitado. O que leva um rei pagão a procurar alguém como Balaão? A resposta está num personagem menos falado, mas central: Balaque, rei de Moabe. Ele viu Israel crescendo como nação e ficou apavorado. Não era apenas um povo avançando, era uma multidão carregando a presença de Deus. A solução de Balaque? Um plano estranho: amaldiçoar Israel com palavras. E quem ele decide chamar? Balaão. Consegue perceber a profundidade disso? O rei não procurou guerreiros, buscou alguém que tivesse acesso ao mundo invisível. E é aí que a história começa a se desdobrar. Quem enxerga de verdade o que Deus está fazendo? E quem só finge ter visão espiritual? Balaão, o vidente, aceita a missão. Mas logo, algo estranho acontece. Deus fala diretamente com Balaão. Sim, com todas as letras. Mesmo assim, o que veremos é um homem dividido entre ouvir a voz de Deus e o desejo de lucro. Pasme, vencido pelo bom senso da própria jumenta. Não dá para chamar isso de história comum. Essa narrativa é um tapa na cara de quem subestima o discernimento espiritual. Um animal vê o que um profeta não vê. A autoridade não está no título que alguém carrega, mas na fidelidade à voz de Deus. Já pensou que às vezes até um animal pode estar mais sensível à vontade divina do que um líder religioso? Avançamos para Números 22:2-6. Israel, após sair do Egito, vai conquistando terras e derrotando reis, não por força bruta, mas por algo espiritual. Os moabitas veem tudo isso e entram em pânico. Balaque, desesperado, pensa: se não posso vencê-los na guerra, talvez possa com uma maldição. E aqui a coisa fica ainda mais densa. Balaque acreditava no poder das palavras. Ele achava que poderia, com a bênção ou maldição certa, anular o que Deus já havia determinado. E tentou comprar isso. Com presentes, honrarias e promessas de riqueza, ele envia mensageiros a Balaão, pedindo que ele se volte contra o povo de Deus. Não com espadas, com palavras. Você percebe a gravidade? Balaque não quer saber o que Deus pensa, ele quer ouvir o que lhe convém. E Balaão dá ouvidos, ele consulta o Senhor. Parece bonito, né? Mas nas entrelinhas, a ambição já está ali. Esse trecho revela os corações envolvidos. Um rei que teme o povo de Deus, mas não teme a Deus. E um profeta que ouve a Deus, mas cogita ignorá-lo por status e dinheiro. Está tudo fora de lugar. E o ápice da ironia divina ainda está por vir. Uma jumenta vai enxergar o que o profeta se recusa a ver. Quando os mensageiros chegam com sua proposta tentadora, Balaão diz: esperem, vou consultar o Senhor. Parece piedade, mas será que era mesmo? Em Números 22:12, Deus é claro e direto: não vá, não amaldiçoe. Este povo é abençoado, sem margem para dúvida. Não partirás com eles, não lançarás maldição sobre esse povo, pois ele é agraciado. A nitidez desse decreto é tão impactante quanto ignorada. Deus falou a Balaão de forma cristalina: não sigas, não amaldiçoes, porque aquilo que eu abençoei permanece intocável. Fim de papo. Entretanto, note o que começa a germinar aqui: um coração dividido. Balaão retorna e comunica aos emissários que o Senhor não o autorizou a partir.
Observe atentamente. Ele não afirma que Israel é povo do Senhor, nem confessa que seria errado, tampouco declara temor ao Altíssimo, apenas diz que Deus não permitiu. É como se ainda mantivesse um anseio secreto, deixando a porta entreaberta. Interessante, não? É aqui que se desenha o perfil do profeta sem visão. E não é cego por falta de dados. Recebeu revelação direta, mas por insistir em sua própria vontade, revestida de religiosidade. Quantos hoje agem assim? Conhecem a palavra divina, mas cultivam brechas internas, aguardando uma segunda chance para fazer tudo ao seu jeito. Exatamente aqui o texto bíblico arma o palco para o imprevisível. Balaão ouviu a voz do Senhor, sabia a verdade. Mesmo assim, dentro dele pulsava o desejo pelos tesouros de Moabe. E Deus, claro, não ignoraria isso. Balaque recusou o não. Vemos então como o mundo tenta corromper aquilo que Deus declarou inviolável. O rei de Moabe, ainda dominado pelo pavor, envia nova comitiva, mais nobre, mais influente, mais persuasiva, e com ela outra proposta. O que quer que ordenes, cumprirei. Apenas amaldiçoa esse povo por mim. Balaão já sabia que não deveria ir nem se envolver. Porém, diante de honra, promessas e influência, ele titubeia e diz algo revelador. Fiquem também esta noite para que eu descubra se o Senhor tem algo mais a dizer-me. Percebe o conflito teológico? Deus já falara. Nada restava a acrescentar. Contudo, o vidente aclamado não notava que seu coração negociava com o céu. Não buscava direção, procurava uma brecha. Deus enxergou isso claramente. O Senhor fala de novo, agora com tom que soa enigmático ao leitor apressado. Se voltarem a chamar-te, levanta-te e vai com eles, mas só dirás o que eu ordenar. Mas por que Deus permitiu? Muitos questionam. A resposta está nas motivações. Deus não mudou de ideia, apenas expôs o anseio oculto de Balaão. Quando alguém teima em seguir sua rota, mesmo conhecendo a verdade, Deus pode conceder o caminho, mas não aprovar o destino. Eis uma lição profunda. Nem toda permissão é bênção. Às vezes, trata-se de juízo disfarçado. Balaão recebeu um sim, sem notar que esse sim trazia uma severa advertência. Ele partiu, mas o céu já posicionara um anjo armado e uma jumenta que, em breve, mostraria mais discernimento que o próprio profeta. Ao amanhecer, Balaão selou a montaria e seguiu com os nobres moabitas, convicto de que tudo estava sob controle. Afinal, tinha uma autorização, certo? Contudo, o texto declara: a ira do Senhor inflamou-se porque ele foi. Deus permitiu a viagem, mas reprovou a motivação. Balaão avançava, não em obediência, mas guiado por ambição secreta. Nesse instante, o tom celestial muda. O veredito aproxima-se não em trovões, mas como uma lição surpreendente. Enquanto o profeta míope continua exibindo espiritualidade, forças superiores se movem no invisível. Deus não envia alguém para aconselhar Balaão com palavras. Em vez disso, coloca em seu caminho um ser celestial armado, não para dialogar, mas para barrar. Um anjo empunhando uma espada se posiciona entre a jumenta e o destino de um homem que conhecia o caminho correto, mas optou por seguir o errado. É aqui que começa um dos contrastes mais marcantes desta narrativa bíblica. Balaão segue como se estivesse cumprindo uma missão divina, mas o que deveria ser um homem sensível à dimensão espiritual sequer percebe o que está prestes a acontecer. Ele cavalga sem saber que está montado na única criatura da história que vai, de fato, enxergar o que ele não consegue. Sim, a jumenta de Balaão, uma humilde besta de carga, está prestes a se tornar instrumento direto da revelação de Deus. Enquanto o profeta se deixa seduzir por promessas de prestígio, status e riquezas, o animal que o carrega enxerga com clareza o que se desenrola no mundo invisível. É ou não é impressionante? Balaão, reconhecido por seus dons proféticos, caminha sem saber que o próprio Deus está agora resistindo a ele. Aqui, a cegueira espiritual não tem nada a ver com ignorância, é a desconexão entre ouvir a voz do Senhor e realmente obedecer. Os versículos de Números 22 a 24 marcam a reviravolta.
Deus envia um anjo invisível, armado com uma espada desembainhada, e o coloca diretamente na trilha de Balaão e sua jumenta. E o motivo é claro, ele foi. A jornada, embora aparentemente autorizada, revelou as intenções escondidas em seu coração. E a resposta do céu não foi verbal, mas visível, uma barreira firme entre a vida e a destruição. Aqui se inicia o espetáculo silencioso da intervenção divina. O anjo não dá recado, ele se manifesta. Fica imóvel como um juiz, dizendo sem palavras: se você quiser seguir adiante, terá que passar por mim. E o mais intrigante, Balaão não vê absolutamente nada. O profeta, famoso por sua sensibilidade espiritual, cavalga diretamente na direção de um anjo pronto para enfrentá-lo. Mas a jumenta vê. Antes de pronunciar qualquer palavra, ela já percebe o que o seu mestre espiritualmente cego não enxerga. E isso, por si só, já é um chamado à reflexão. O animal enxerga, o profeta não. Já pensou quantas vezes alguém pode caminhar por uma rota aparentemente aprovada, sem perceber que já está sendo bloqueado pelo céu? A cegueira de Balaão não era inocente. Era fruto de um coração tomado pela ambição. O mesmo Deus que um dia lhe falou com clareza, agora levanta uma barreira em seu caminho, empunhando uma espada, não como punição final, mas como ato de compaixão. Uma última oportunidade de frear, mas Balaão continua sem enxergar. Então a narrativa toma um rumo inesperado. O céu não diz mais nada. O anjo permanece parado, a espada levantada, mas a próxima ação não parte do profeta, vem da jumenta. Entramos agora em um dos momentos mais emblemáticos dessa história. A jumenta vê o anjo e reage, não apenas com instinto, mas com algo que se aproxima de reverência espiritual. Enquanto o homem que a conduz não percebe o perigo, o animal responde com sabedoria. Números 22, 23, 27 narra esse trecho como se fosse um drama em 3 atos. Na primeira cena, a jumenta avista o anjo parado na estrada e desvia para o campo. Um desvio simples, mas que para Balaão parece rebeldia. Ele não vê nada e castiga a jumenta. Na segunda situação, o anjo aparece entre 2 paredes de vinha. A jumenta tenta passar, mas sem espaço, pressiona o pé de Balaão contra o muro. Ele, irritado, reage com violência mais uma vez. Repare, o animal tenta salvar o homem e é espancado por isso. No terceiro episódio, o caminho se estreita a ponto de não haver saída. A jumenta então simplesmente se deita sob o profeta. Ela desiste, ela reconhece o limite. E Balaão, tomado pela fúria, golpeia-a pela terceira vez. Percebe o padrão? 3 tentativas do céu de intervir. 3 respostas sábias da jumenta. 3 reações violentas de Balaão. Isso não é acaso. É uma poderosa lição espiritual. Às vezes, o que chamamos de obstáculo é a forma de Deus nos salvar de nós mesmos, mesmo que seja através de uma jumenta. O que mais impressiona aqui não é só o comportamento da jumenta, mas sua percepção e, acima de tudo, sua compreensão. O texto bíblico não sugere que ela falou por acaso, nem que foi movida por emoção descontrolada. Ela viu o anjo e respondeu com reverência. Enquanto isso, Balaão, o homem espiritual, estava cego de raiva, dominado pelo orgulho ferido e pela ilusão de que ainda tinha o controle da situação. Mas ele já havia perdido esse controle há muito tempo. Esse trecho revela algo profundo. Quando alguém persiste em seguir por um caminho contrário ao que Deus deseja, até o ambiente ao redor começa a oferecer resistência. E às vezes, até mesmo um animal percebe aquilo que um coração endurecido não consegue mais enxergar. O que acontece quando uma pessoa que deveria estar alinhada com o céu se irrita justamente com um instrumento que Deus usa para salvá-la? Em Números 22, 28, essa tensão atinge seu ápice. Consumido pela fúria, Balaão agride sua jumenta pela terceira vez. À primeira vista, um ato impulsivo, mas, espiritualmente, é muito mais profundo. Revela o estado de alguém que perdeu totalmente a sensibilidade da alma.
As 3 agressões são emblemáticas, simbolizam como a ira pode cegar o discernimento e nos fazer lutar contra aquilo que veio para nos proteger. Balaão não estava apenas espancando um animal, ele estava rejeitando o sinal do céu. A jumenta era um instrumento de livramento e ele, cego pelo ego, não fazia ideia. Olha que impressionante. O animal, ao ver o anjo, tenta salvar a vida do próprio dono, desvia, recua, se rende e ainda assim é maltratada. O profeta não viu nada disso. Estava cego de orgulho, cego de ganância, cego de si mesmo. Essa passagem bíblica nos ensina uma das lições mais desconfortáveis das Escrituras. Sensibilidade espiritual não se mede por cargo ou fama, mas pela condição do coração. O animal enxergou o anjo, o profeta não. E mais, a jumenta reagiu com reverência, Balaão com violência. Forte, não é? Quantas vezes Deus tenta nos parar usando situações, pessoas, obstáculos, e em vez de perguntar, Senhor, o que queres me mostrar com isso? A gente reage na força do impulso, impacientes, agressivos até. Balaão reagiu 3 vezes, e cada golpe foi, na verdade, uma resposta contra a própria salvação. É aí que o inesperado acontece. A Bíblia cruza os limites do natural e entra no sobrenatural, com propósito claro. Em Números 22, 28 está escrito, então o Senhor abriu a boca da jumenta. Sim, você leu certo, a jumenta falou. E não foi uma fala comum, ela não murmurou, ela não lamentou, ela argumentou com lógica, fez o que o profeta deveria ter feito, chamou atenção para a situação absurda em que estavam. É um dos momentos mais marcantes e irônicos das Escrituras. Um animal sendo mais lúcido do que o homem que se dizia vidente. A pergunta dela é direta e dolorosa. O que eu te fiz para que me espancasses 3 vezes? E Balaão, ainda preso em sua cegueira emocional, responde como se fosse a coisa mais normal do mundo, como quem está discutindo com um servo qualquer. Ele nem se espanta. Ele conversa com o animal como se aquilo fosse parte da rotina, e isso revela o quão longe ele já estava da realidade espiritual. Esse diálogo improvável entre um homem desobediente e um animal falante é um dos momentos mais intrigantes da Bíblia. Não apenas pelo milagre em si, mas pelo contraste. A jumenta fala com mais lucidez, coerência e temor do que o profeta escolhido para representar o povo de Deus. O burro apela ao seu histórico de lealdade. Não sou eu, o seu burro, aquele que você montou a vida inteira até hoje? Já fiz algo assim antes? Ou seja, até um animal usa argumentação lógica, relacional e baseada em memória. E Balaão responde, não. Assim, do nada, o burro está vencendo o debate. É surreal, é profundo. Isso é teologia viva, disfarçada de fábula. Neste exato momento, o texto nos entrega algo devastador. Deus usa quem Ele quiser, até mesmo um animal, para abrir os olhos de quem se recusa a ver. E cá entre nós, que ironia divina é essa? Um homem que se orgulha de ouvir a Deus é repreendido por um jumento e ainda nem percebe que aquela já era a mensagem de Deus. A jumenta vê o anjo, age com sabedoria, fala com humildade e argumenta com base em seu histórico de obediência. Balaão, por outro lado, ainda está cego, mas calma. O céu está prestes a abrir seus olhos. E quando isso acontecer, será tarde demais para sustentar aparências. A narrativa chega ao seu clímax. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor parado na estrada, com a espada desembainhada na mão. Aconteceu. O profeta cego finalmente enxerga aquilo que a jumenta já havia visto 3 vezes. O que um animal viu, o homem só viu quando Deus, em sua misericórdia, abriu seus olhos. E ao ver, Balaão caiu com o rosto em terra. A visão espiritual que definia Balaão diante dos homens não passava de fachada. Diante de Deus, ele era espiritualmente obtuso, guiado por interesse próprio, vaidade e desejo de honra. Mas agora, diante de um anjo com espada em punho, tudo desmorona. A imagem do profeta respeitado dá lugar à de um homem aterrorizado, despido diante da santidade. O anjo invisível finalmente fala, e suas palavras são tão afiadas quanto sua espada. Por que espancaste a tua jumenta essas 3 vezes?
Eis que saí para te resistir, porque o teu caminho é perverso diante de mim. Essa frase muda tudo. O caminho de Balaão não parecia mau, mas era aos olhos de Deus. Ele achava que estava autorizado, achava que poderia seguir com cuidado. Mas, no reino, a intenção do coração pesa mais do que os passos dos pés. E o anjo continua: a jumenta me viu e se desviou de mim 3 vezes. Se ela não tivesse se desviado, eu já teria te matado e a teria deixado viva. Essa fala é um soco teológico. O homem que se achava o canal da voz de Deus teria morrido. O animal teria vivido. Fascinante, não? A ironia divina atinge seu ápice aqui. Quem parecia irracional era, na verdade, o instrumento da graça. E quem pensava estar no controle era o verdadeiro tolo. Balaão quase morreu. Não por ignorância, mas por desobediência. Não por falta de aviso, mas por resistir à própria libertação. Ele confessa sua culpa e se oferece para voltar. Mas o estrago já está feito. Deus permitiu que ele visse e sentisse o peso do seu erro. Essa cena não é apenas dramática, ela é didática. Deus está deixando claro: não basta ter dons, reputação ou eloquência espiritual. Se o coração é torto, até um jumento tem mais discernimento que o homem que se diz profeta. Agora que os olhos de Balaão foram abertos, o contraste é inevitável. O animal viu, o homem não. A jumenta discerniu o perigo, reverenciou o sagrado, evitou a destruição. O profeta estava cego, mesmo sendo o escolhido, o homem espiritual, a figura de autoridade. Essa ironia divina é o coração da narrativa. Não se trata apenas de um milagre incomum ou de uma curiosidade bíblica excêntrica. É um julgamento silencioso sobre quem está verdadeiramente conectado à voz de Deus. Balaão carregava o título de profeta, mas seu coração estava distante da sensibilidade que deveria ter. A jumenta, sem fala, sem honra, sem glória, discerniu mais do mundo espiritual que o próprio mensageiro. Esse contraste é a alma da lição teológica. E aqui está o ponto-chave. O problema de Balaão não era a falta de informação. Ele ouviu Deus, foi avisado, mas insistiu. Tentou negociar com a santidade. Ele quis servir a 2 senhores e, no fim, teve que aprender com um animal falante. Pense comigo. Quantas vezes a Bíblia mostra Deus usando instrumentos improváveis para confrontar os que se julgam espiritualmente prontos? Essa é uma das verdades mais fortes do Antigo Testamento. Deus usa quem Ele quer. Às vezes, para revelar o quão longe alguém caiu, Deus usa o mais simples para ensinar o mais sábio. A jumenta viu o anjo. Balaão só enxergou depois de ser poupado, e ainda assim, por pouco não perdeu a vida. Nesta narrativa, a Bíblia e os animais não estão ali como mera alegoria, mas como uma advertência viva. Aquele que deveria guiar foi guiado. Quem deveria ensinar precisou ser ensinado. Quem deveria ver só enxergou por milagre. Se essa história te tocou ou te ensinou algo novo, inscreva-se agora no nosso canal e ative as notificações. Aqui, tudo é entregue com amor e sem custo, graças ao apoio de pessoas generosas como você, espalhadas pelo mundo. Considere tornar-se membro do canal ou compartilhe este vídeo com alguém. Juntos, podemos alcançar mais vidas com a verdade da palavra.